É hora de falar de amor, amor. E o amor de Lula, todo mundo sabe quem é a Janja. E a primeira-dama Rosângela está ironizando Michele Bolsonaro ao ser questionada sobre maquiador em viagens, dizendo que não sou dessas, essa é a outra. A primeira-dama Janja elogia o controle das redes sociais na China ditatorial e questiona por que é tão difícil falar disso no Brasil. Ela defende uma crítica ao TikTok feita no jantar com Xi Jinping, negando quebra de protocolo e afirmando: não sou biscuit de porcelana. Janja mantém o xingamento que ela fez a Elon Musk no G20, arrependendo-se apenas do momento, mas não do conteúdo da fala dela. Ela justifica a presença na cúpula do G20 na Índia pelo desejo de ouvir o que os homens estavam discutindo. Admite ter criticado Lula por uma piada machista sobre violência doméstica, dizendo que não passa pano para ele, o seu amado. André Marcília, essa entrevista da Janja é uma daquelas que entra para o nosso folclore tupiniquim. E a primeira-dama deu uma notícia bacana para todo mundo nessa entrevista. Ela jura que não é candidata a coisa nenhuma em 2026. E deu uma outra notícia que pode ser melhor ainda. O desejo dela é deixar o governo e poder viajar, viajar, viajar. Já pensou se isso acontecer? O Lula, então, não seria candidato à reeleição. Mas ela diz que tudo depende do Lula decidir se vai ou se fica, e se vão deixar se ele vai ou se fica, né? Eu não acho, não. Quase que eu falei Janja, desculpa, Zé. Quase que eu chamo de Janja. Imagina só, você poderia com certeza me processar e eu me assumiria como alguém que teria de te indenizar sabidamente. Com certeza eu te daria razão. Veja só, a Janja, se ela quer no ano que vem viajar, isso me parece que eles querem sim se reeleger, porque afinal de contas o governo do Lula é só viagem. Então tudo que o Lula faz com a Janja é viajar. Se ela pretende viajar a partir do ano que vem, se a vida deles é isso, me parece que eles querem ficar para sempre, portanto, no poder. É uma péssima notícia, talvez. O que eu acho incrível, tem algumas coisas nesse vídeo aí, enfim, esse negócio de se considerar inteligente, isso é tão adolescente que me dá uma preguiça imensa. Se você quer saber de uma pessoa que não é inteligente, é aquela que se considera inteligente, porque a dúvida é sinal de inteligência e não a certeza. E uma pessoa que se diz muito, eu tenho bom senso, em geral não tem. É que nem quando alguém chega, isso acontece muito nos tribunais, né, na sustentação oral, o cara chega na frente dos desembargadores e fala assim, serei breve. Pode ter certeza que vai demorar a beça a fala dele. Sempre que você anuncia alguma coisa, em geral, você faz o contrário. Se ela se anuncia como tendo bom senso e inteligente, vocês já imaginam, então, o que ela deve ser, na minha opinião. E eu acho que na opinião de boa parte das pessoas que aí sim têm bom senso de verdade, são inteligentes. Agora, essa fala dela tem dois pontos que são incríveis. Primeiro, que ela não consegue mesmo falar problema, ela só fala problema. É impressionante isso, eu não sei se ela está querendo imitar os chineses aqui, com o perigo de eu ser considerado xenófobo, mas enfim, problema parece ser coisa de chinês. O que a Janja, hoje está difícil, o que a Janja, mas enfim, elas competem, o que a Janja também não consegue entender é que pedir prisão para quem usa a palavra é algo muito difícil aqui no Brasil por uma única razão, porque aqui no Brasil a gente ainda tenta, com todas as nossas forças, nós tentamos ter uma democracia, nós tentamos resgatar uma democracia. Sabe quais países em que a prisão é resultado da fala? Arábia Saudita, Irã, China, Rússia, Cuba.
ao lado desses países que a Janja quer que nós estejamos. Então, se depender de nós, se depender das pessoas que são inteligentes e que têm bom senso, eu creio que vai sim ser muito difícil esse debate, vai sim ser muito difícil nós implantarmos aqui no Brasil um regime sobre a liberdade de expressão semelhante ao desses países que não têm nenhuma liberdade de expressão, que são autoritários e que, do ponto de vista democrático, são zero à esquerda. Em nome do amor, no Braddock Show, vamos ouvir agora a fala da primeira-dama, Rosângela da Silva. O presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. Apesar de ter uma regulação muito forte lá, só pode usar a tela a partir de 11 anos com um horário específico, não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem prisão, tem, sabe? Tem toda uma legislação. E por que é tão difícil a gente falar disso? É difícil, né? Por isso que o IBGE expandiu a parceria com a China durante a visita oficial de Lula, assinando novos acordos com as organizações chinesas. O Instituto discutiu um memorando fechado com o Instituto Nacional de Estatística da China em 2024. E anunciou parcerias adicionais. Novos acordos incluem Academia de Estudos Contemporâneos da China e Universidade Normal de Hebei para o Centro Conjunto de Pesquisa. A parceria prevê troca de informações, intercâmbio entre think tanks e cooperação em comunicação internacional também com os chineses. O ex-diretor Simon Schwartzman critica a aproximação, afirmando que a China não é um bom exemplo por ser muito fechada. Schwartzman sugere a Índia como o melhor modelo para a modernização do IBGE por avanços em digitalização e identidade digital. Que bom que você chegou até aqui. Para assistir esse vídeo completo é muito simples. Acesse tvfloridausa.com e na barra ao vivo você confere toda a nossa programação. 24 horas ao vivo para você. E queremos aproveitar e te convidar para conferir o nosso novo canal de cortes. Cortes TV Florida USA, aqui no YouTube. Você pode se inscrever, você pode deixar o seu like, compartilhar os vídeos e ainda se tornar membro. E aí, você pode nos ajudar. Então, te esperamos aqui no nosso novo canal de cortes TV Florida USA. Nos vemos por aqui. TV Florida USA.